Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bardock é um personagem que desde sempre foi muito amado pelos fãs, porém ao receber uma abordagem totalmente nova, isso acabou dividindo a fanbase, onde alguns pensam que ele ficou melhor e outros pensam que ele regrediu. E por isso no vídeo de hoje eu tô aqui para comparar o personagem do Bardock do Z com o Bardock do Super. E não, eles não são tão parecidos assim. Mas é claro, antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nos anos 90, o especial de TV Bardock, o pai de Goku, tinha acabado de sair, e ele se retratava sobre a história do personagem que foi apresentado na saga Frieza, se tratando do pai de Goku, que no caso é uma prequela dos eventos de Dragon Ball. E então, mais de 20 anos haviam se passado desde o lançamento do especial, com Bardock sendo um personagem até que consolidado pela fanbase. Porém, em 2013, Akira Toriyama lançou um mangá chamado Jaco, o Patrulheiro Galáctico, que não só se passaria no mesmo universo de Dragon Ball, porém possuía um capítulo especial chamado Dragon Ball Minus, onde lá também se tratava de uma prequela dos eventos de Dragon Ball e também se tratava do personagem Bardock, mas se tratando de uma versão completamente diferente dele. Porém, em 2018, essa abordagem diferente acabou chegando no grande público, já que o novo Bardock estaria aparecendo oficialmente em uma nova mídia de Dragon Ball, e por mais que provavelmente naquela época já haviam discussões sobre quem era melhor, tudo se intensificou na saga Granola de Dragon Ball Super, onde lá, basicamente o personagem inteiro foi remodelado, e isso acabou dividindo bastante a fanbase de Dragon Ball, com alguns afirmando que o antigo era melhor e outros afirmando que o novo é melhor. Porém, quais exatamente são as mudanças que aconteceram no personagem? E eu te respondo: foi basicamente tudo. Seu visual, história, personalidade e até mesmo o dilema do personagem foi totalmente mudado. E vamos falar primeiro sobre o que é mais aparente, né? O seu visual. O design do Bardock de Dragon Ball Z possuía semelhanças com personagens como Rambo e até mesmo personagens mais militares, algo que acabou cativando os fãs, já que por mais que ele fosse parecido aos outros Saiyajins, ele ainda tinha sua própria individualidade, então seu uniforme, sua cicatriz e sua bandana acabaram virando pontos de referência quando se falava do Bardock, algo que a sua nova versão retratou de forma diferente, pois aqui não só seu uniforme se assemelha bastante aos dos outros Saiyajins, porém a sua cicatriz é diferente e ele não possui mais a sua bandana. Muitos afirmam que isso foi feito para reforçar a semelhança dele com os outros Saiyajins, como se ele fosse um qualquer, e talvez essa foi a intenção na época que fizeram ele, porém acho que voltaram atrás, porque no próprio mangá de Dragon Ball Super é mostrado os Saiyajins com roupas diferentes, então querendo ou não isso acaba tirando um pouco da identidade visual do Bardock, o que sim, tem que ser considerado quando falamos de um personagem, pois se ele não agrada visualmente vai ser mais difícil de gostar dele, mas isso não incomodaria tanto caso os personagens fossem mais parecidos um ao outro. E por isso eu vou falar um pouco de suas respectivas histórias. Não é normal um Saiyajin se preocupar assim com os próprios filhos, sabe? Talvez seja porque tô sempre em guerras e gostaria de salvar alguma coisa de vez em quando. A história principal do Bardock do Super se passa um pouco antes do filme do Broly, onde durante um ataque no planeta Cereal, o Bardock acaba se destransformando da sua forma Ozaru, pois um dos Cerealdins destruiu a Lua após descobrir que aquele se tratava da fonte do poder dos Saiyajins, né, a forma Ozaru. E ao se destransformar, Bardock acaba se deparando com uma mãe e um filho Cerealdin, mas ao se lembrar de sua família, ele decide não só poupá-los, como salvá-los também, e ele faz o mesmo com o Namekuseidin chamado Monaito. E eu acho que uma das coisas que mais me incomodam no Bardock do Super é o quão rápido ele se apega a eles, já que eles mal se conhecem. O Bardock não só fica chateado quando ela morre, porém ele estraga completamente o disfarce que ele tinha de Saiyajin malvado, o que me estranha um pouco, já que o Bardock do Super é retratado como uma versão mais séria e madura do personagem, totalmente diferente de sua contraparte do Z, pois o Bardock do Z acaba agindo muito mais como alguém imaturo e que gosta de se divertir, muito mais como um jovem, enquanto o do Super parece representar um homem mais adulto, mas eu já falo sobre isso.
E então nós temos a luta dele com o Gás, que pra você que não sabe, é um dos vilões principais da saga Granola. E eu tenho que admitir, é uma luta legal, seja pela sua coreografia ou até mesmo pelos traços, por mais que tenha alguns painéis que me incomodem. E até mesmo temos alguns momentos onde o Bardock se lembra da sua família. Porém, eu acho que a coisa que mais se destaca nessa luta é a definição do Bardock do que é o Orgulho Saiyajin. E basicamente pra ele o Orgulho Saiyajin se trata de quando um Saiyajin luta até vencer, e diz que vai continuar lutando enquanto estiver alguém para ser derrotado. E por mais que pra mim essa não seja a definição do orgulho de um Saiyajin, eu entendo o que ele quis dizer. Mas eu acho que uma coisa que pega quando as pessoas não gostam do Bardock do Super é o pedido que ele faz pro dragão do planeta cereal, onde basicamente ele fez com que toda a jornada do Dragon Ball clássico não significasse nada, já que basicamente em toda a jornada até a saga do Piccolo Jr. teve um dedo do dragão ali. Só que pra mim esse pedido não faz muito sentido, cara. Então quer dizer que até os 18 anos eles eram imortais, mas a partir do momento que eles fizessem eles podiam pegar, sei lá, uma torção testicular e morrer? E outra coisa, o pedido era para que eles crescessem bem, mas as decisões e o caminho que o Raditz tomou o levariam justamente para o contrário, porque um estilo de vida daqueles conquistando planetas não dá longevidade para as pessoas, e muito menos faria com que ele vivesse bem, já que o Raditz só fazia aquilo para impressionar o Vegeta e o Nappa, porque ele meio que sofria um bullying. E eu entendo que a razão do Bardock fazer esse pedido é para mostrar que ele é um Saiyajin diferente dos outros, e provavelmente para ele ter mais impacto na história, já que o Bardock original não conseguiu mudar muita coisa. Porém, ainda assim eu acho que outro pedido teria sido melhor. Agora qual? Eu não faço ideia. É você, Kakaroto? Esta será uma oportunidade para mudar o destino do planeta Belita. E também mudar o meu destino. O destino de Kakaroto. E, obviamente, também mudar o seu destino. Agora na história do Bardock do Z nós temos uma abordagem um pouco diferente, onde aqui a história também começa logo depois dele ter atacado um planeta, porém dessa vez seu ataque teve mais consequências, pois ele acabou sendo amaldiçoado por um dos alienígenas daquele lugar, onde ele simplesmente teria essas visões do futuro e saberia como a raça dele ia morrer, sem poder fazer nada para mudar isso. E esse é um dos focos principais da história do Bardock do Z, o destino. E algo que eu não posso deixar de fora é a relação do Bardock com seus amigos, já que isso tem relação direta com a história dele, e que por mais que eles não tenham sido tão bem aproveitados, deu pra entender mais ou menos como funciona a dinâmica deles. O Toma é basicamente o melhor amigo do Bardock, e provavelmente era o mais maduro da equipe. A Faixa era uma mulher mais debochada, já o Gordão basicamente toda hora ficava se gabando sobre como os Saiyajins são fortes. E o Calvo... ele é calvo. Sobre o amigo do Bardock do Super eu não tenho muito a dizer dele, ele parece meio inseguro. E sobre a Ginny eu acho melhor reservar um espaço específico para falar dela. Agora, continuando na história do Bardock do Z, uma coisa que é deixada bem clara durante o filme é o fato de que o Bardock tem uma conexão com o Goku e sim, se importa com ele. Eu sei, no filme pode parecer que o Bardock é um pai mais frio e que ele não se importa com o Goku. Inclusive, muitas pessoas têm essa visão deturpada de que o Bardock só vai começar a gostar do Goku quando ele foi morrer, o que é uma completa mentira, já que durante o filme nos é mostrado que o Bardock tem um conflito interno em relação ao Kakaroto. E sim, no começo do filme ele fala que não teria o porquê de gostar do Goku, sendo que ele era um guerreiro de classe baixa. Porém, o filme não só faz questão de mostrar a hipocrisia do Bardock, já que ele mesmo é um guerreiro de classe baixa, porém nessa mesma cena onde ele diz isso, ninguém leva ele a sério. E pelo contrário, a Faixa até debocha dele. É como se o Bardock estivesse tentando impressionar eles, ou até pra provar pra si mesmo que ele não se importa com ninguém. Mas ele falha miseravelmente em uma cena que ele diz que vai se divertir com seus amigos, e simplesmente para no meio do caminho para observar o Kakaroto. Essa cena é um exemplo perfeito do conflito interno do Bardock, onde ele simplesmente para algo que para ele seria importante para olhar o seu próprio filho, tanto que ele fica pensativo enquanto olha para o Kakaroto. Porém, ele se lembra que não deve mostrar essas emoções quando ele vê o poder de luta do Kakaroto, e essa conexão fica ainda mais aparente quando no filme uma das coisas que motivam o Bardock a continuar é quando ele vê a Terra, que foi o planeta onde Goku foi transportado, ser completamente destruída. O quê? Foi pra Terra?
Sim, é o planeta azul que está no sistema solar. O que aconteceu no planeta Mim? Barda, onde você vai? Não faça isso, Barda! E eu acho que se ele não se importasse com o Goku, não teria uma reação assim. Mas uma das coisas mais marcantes sobre seu filme é a sua luta contra o Dodoria, já que é ali onde ele pega a sua famosa bandana. E aqui você vê o luto do Bardock pelos seus amigos, por mais que ele não mostre diretamente. E depois de ser quase morto pelo Dodoria, o Bardock acaba voltando pro planeta Vegeta. E eu tenho que falar sobre essa cena muito bonita, que basicamente mostra que o Bardock estava indo pro caminho da morte, enquanto o Goku estava indo para o caminho da vida, pois enquanto um estava machucado e indo para um lugar fadado a ser destruído, o outro estaria limpo, inocente e teria um recomeço. Eu achei interessante o fato de que o Bardock não tem influência direta na ida do Goku para a Terra, por mais que eu ache bonito a cena do Bardock levando o Goku para a Terra, fazendo meio que uma referência ao Jor-El e o Superman. Ainda assim, acho que esse Bardock não ter uma interferência direta faz muito sentido com ele, já que essa é a tragédia do Bardock. Ele não conseguiu impedir as coisas que acontecessem. E é legal ver que no filme essa imaturidade do Bardock é abordada, porém também é abordado a forma de que ele é obrigado a amadurecer, pois era uma situação de vida ou morte. E vocês se lembram daquilo que eu falei sobre o Raditz, sobre o estilo de vida dele e tal? Isso é simplesmente resumido nessa cena, onde basicamente os Saiyajins decidem ignorar e rir do Bardock, mesmo ele avisando que todo mundo ia acabar morrendo se não fizessem nada. E esse tipo de pensamento, esse tipo de estilo de vida não leva uma pessoa a viver muito, e isso fica pior sabendo que o Raditz foi induzido a se tornar daquele jeito, fazendo com que o desejo faça menos sentido ainda. E uma coisa que eu quero reforçar é que mais uma vez aqui é mostrado o Bardock se importando com o Goku, pois ele usa o Goku de motivação para continuar lutando, e até mesmo fala que quer mudar o destino dele, mas como sabemos isso infelizmente não acontece, o que reforça essa tragédia do Bardock, que é simplesmente o fato de que ele não conseguiu mudar o destino de ninguém, que combina bastante com o seu tema, a batalha contra o destino. Ele não muda o seu destino, o destino do seu planeta, o destino do seu filho e muito menos o destino do Frieza. E esse Bardock representa bastante o que um orgulho de um Saiyajin é. O Bardock sabe que vai morrer. Ele tá todo ensanguentado, cansado e mesmo assim se levanta. A questão não é você ficar forte do nada ou simplesmente gostar de lutar. Se trata de você continuar lutando até mesmo quando o seu corpo não aguenta mais. E é por isso que personagens como o Bardock ou Gohan do futuro nos cativam tanto. Eles sabiam que iam morrer. Eles sabiam que não iam conseguir o objetivo deles. Mas mesmo assim continuaram lutando até o final. Não se trata sobre vencer, mas sim sobre se recusar a perder até mesmo quando é inevitável. E essa é uma das razões do porquê eu gosto do Bardock. A tragédia dele é o fato de que justamente quando ele estava melhorando e fazendo algo altruísta, ele acabou morrendo. E uma das razões desse Bardock não ser tão maduro quanto o outro é justamente a falta da Gine. Pois creio eu que o Bardock do Z não chegou a conhecer a Gine. E antes que você se pergunte como o Goku nasceu, eu vou explicar. Como eu já falei no meu outro vídeo, para um bebê nascer do jeito que ele é, depende muito mais dos genes do pai do que da mãe. Ou seja, para o Goku ser o Goku, tem que ter o Bardock, mas não necessariamente tem que ter a Gine. Fora, é claro, eu creio que uma mulher como a Gine não poderia existir na sociedade dos Saiyajins antigos, porque ela era literalmente o contrário deles. A Gine foi uma mulher doce, gentil, carinhosa e até mesmo fraca, mesmo sendo mais forte que o Raditz. E eu acho que na sociedade dos Saiyajins do Z, algo assim não sairia impune. A Gine foi a pessoa que mudou o Bardock do Super, inclusive isso é dito. E de verdade, cara, eu acho isso um conceito interessante. O meu problema não é o Bardock se converter em alguém do bem, até porque o próprio Bardock do Z não era completamente mal. O problema é como isso foi feito, já que o Bardock do Z foi feito de forma mais sutil e deu pra entender o motivo dele evoluir tão rápido, pois naquela situação específica ele estaria sendo melhorado a melhorar. Diferentemente do Bardock do Super, que não só melhorou off-screen, como fez boas ações por puro capricho.
Na minha opinião, se fosse para desenvolver ele desse jeito, pelo menos fizesse ele ser o protagonista da saga Granola, e então pelo menos as mudanças seriam mais justificadas. Porém, o meu problema é com o fato de que a mudança dele foi mais rushada aqui, e é claro, com o fato de que ele acabou se tornando um personagem completamente diferente do Bardock original, seja em seu dilema, história, personagens que ele conhece e tudo mais. E sim, ele não é exatamente um personagem ruim, só que pra mim ele não combina em nada como o Bardock, pelo menos em comparação ao antigo. E eu já vi muitas pessoas dizendo, o Bardock do Super é melhor porque ele é bom, mas o que exatamente isso tem a ver com ele ser um bom personagem ou não? Na questão ética, né, moral, ele pode sim ser melhor que o Bardock do Z, o que inclusive eu tenho as minhas dúvidas, já que o Bardock do Z estava se encaminhando para uma redenção, mas ainda assim, isso não significa que ele seja melhor como personagem ou não. E de novo, eu não tenho problema algum se você prefere a versão do Super. O meu intuito com esse vídeo foi mais mostrar minha opinião e todas as diferenças entre esses personagens, porque muitas pessoas dizem que eles são iguais e eu discordo completamente. Mas e aí? O que você achou desse vídeo? Concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E eu tô aqui pra te lembrar que assim como o Bardock, você não deve desistir. Pode parecer que você não tem mais forças para continuar, você pode estar muito cansado, seja fisicamente, psicologicamente ou até espiritualmente. Porém, são nesses momentos que você não deve desistir. Eu acredito que você é forte o suficiente para se levantar. E também acredito que você deve sempre falar com Deus, porque mesmo nesse tipo de situação ele vai ficar com você. Então não se esquece de falar com ele, porque não existe problema grande o suficiente para que Deus não possa te ajudar. E é claro, se você chegou aqui, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me ajudam a continuar. Eu de verdade agradeço por todo o amor e carinho de vocês. Nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!